Muito bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos nós. Hoje, sexta-feira, 5 de setembro, estamos aqui para mais uma meditação da palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor eterno Deus, só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Precisamos de Ti, meu Deus, nos ensina a Tua palavra e abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de nós. Tomemos em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para meditarmos conosco sobre essa meditação. Tem como título A Cruz de Cristo, a Nossa Glória, a reprise. Vamos aqui, como introdução, falar essas seguintes palavras. Em Jeremias 9, 24, diz o seguinte: aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia e juízo. O maior prazer de Deus é que todos nós venhamos conhecer Ele em sua intimidade, em ter relacionamento de pai para com filho, saber como Deus é. Isso fará toda a diferença em nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Você conhecer a Deus para saber como é a sua vontade, quais os desejos dele, que ele quer na vida de cada um de nós. Isso é muito importante. Vamos falar apenas de 3 tópicos, bem objetivo e rápido. Primeiro tópico, já estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo é estar com a vida toda entregue a Deus e viver os vitupérios de Cristo, viver o evangelho da graça, daquele que ele conquistou ali na cruz para salvar todos nós. A esse respeito, o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte, olha só o que diz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a gente já não vive mais a nossa vontade própria. E agora nós vivemos a vontade de Deus, sendo guiado pelas Escrituras, naquilo que Deus quer que nós sejamos e vivamos. Vamos para o segundo tópico, que diz o seguinte: desprezando a vanglória desse mundo e dando ênfase à cruz do Senhor Jesus. A esse respeito, está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Através da cruz de Cristo, a vida de Deus para quem crê, e não em dogmas e vãs sutilezas de homem. Então, a nossa glória está na cruz de Cristo. Nós, por nós mesmos, pelos nossos méritos, de forma alguma vamos conseguir ser salvos, ter o perdão de Deus. Por isso que Deus enviou o Senhor Jesus para morrer ali na cruz, para que todo aquele que nele crê e obedeça aos seus ensinos possa ter a vida eterna. É somente em Cristo é que devemos nos gloriar, pelo que Ele fez por nós ali na cruz, trazendo a salvação pelo Evangelho da Graça. Vamos para o terceiro e último tópico. O que vem depois da cruz? Essa é uma pergunta. O que vem depois da cruz? Vamos ler um pouco sobre isso. Na caminhada de Jesus até chegar na cruz, houve vários desafios, rejeição, o cálice, a traição, as humilhações, os insultos, mas Jesus, liberou o perdão e depois, já lá na cruz, deu o último suspiro, consumando a obra da salvação. Esse respeito está escrito no livro de 2 Timóteo. Fala sobre isso,
capítulo 4, versículo 8. Mas vamos ler outras coisas mais aqui adiante, muito importante. Concluindo, lá na cruz destruiu o poder do pecado e da morte, a força de Satanás. Lemos isso em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Pois, visto que os filhos têm participação comum na carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós temos falado muito a mensagens anteriores, batido muito nessa tecla. Se Jesus não tivesse morrido, entregado a sua vida, porque foi plano de Deus, não haveria outro meio de salvar o homem, a não ser pelo um sangue, de uma vida pura, escolhida para ser o Cordeiro de Deus, porque no tempo da velha aliança, no tempo da lei, precisava matar animais. Preste bem atenção nesse detalhe. Precisava matar animais para sacrificar, para ser perdoado. E Jesus estava ali, simbolizando o Cordeiro que foi prometido pelos profetas desde a fundação de tudo, de toda a criação. Deus providenciou isso. Então, quando Jesus deu o último suspiro, abriu-se ali o véu no templo, de alto a baixo. E ali foi decretado a destruição do poder da morte e foi vencido o diabo. E ali todos que creem recebem o perdão da salvação. E desde aquele momento foi aberto o véu, o livre acesso para a presença de Deus. E ali se iniciou-se o tempo da graça, o qual estamos vivendo até agora. Então, Jesus morreu, foi preciso, e foi o único caminho, o único que pôde ali morrer na cruz, o único sacrifício perfeito para nos dar a salvação. Então estamos vivendo nesse tempo da graça. Aqueles que rejeitam, sobre essas pessoas que rejeitam o evangelho da graça, continua. A palavra de Deus diz bem clara em Gálatas, que pela lei, pelas obras, nem um homem se salvará. E todo aquele que tentar viver assim, continuará na maldição. Porque Jesus fez maldição ali na cruz. Então todos que rejeitam o evangelho da graça, o sacrifício da cruz de Jesus, está rejeitando a própria vontade de Deus, a salvação que Deus planejou em Cristo. Então pense bem nisso. Velha aliança na lei, a maldição, nova aliança em Cristo, no seu sacrifício, ali a salvação pela graça, na obediência aos mandamentos de Deus, pelo que Jesus ensinou, nova aliança, perdão, a graça, favor que a gente não merecíamos de ter o perdão dos pecados e a salvação. É questão de livre-arbítrio e de humildade de espírito e bom senso para discernir entre a lei, a maldição, o sacrifício da lei e o sacrifício consumado ali na cruz, abrindo assim a salvação pela graça. Depende de cada um, pode ser sua escolha, ser sensato e humilde de espírito. Vamos agradecer a Deus. Ó Deus, temos falado a tua palavra, não palavra de homem, mas a tua palavra do modo que está escrito, meu Deus. Tem misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Ótima sexta-feira. Até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.